Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, mais uma vez aqui com os nossos conteúdos sobre imunização. Hoje nós vamos estudar a vacina pneumocócica 10 valente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa também o seu like e o seu comentário. Então, vamos à nossa aula de hoje. Primeira aula, estudando a vacina pneumocócica 10 valente, nós vamos abordar aqui a indicação, a apresentação dessa vacina, a composição dela e o esquema também que é utilizado ali das doses e a idade da criança. Também vamos abordar um pouquinho das contraindicações. Então vamos começar aqui pela indicação. Bem, a vacina pneumocócica 10 valente, pelo próprio nome, é uma vacina que ela previne a doença causada pelo pneumococcus, que vai causar pneumonia, otite e meningite também em crianças. Então, é uma vacina indicada na prevenção do pneumococcus, que vai prevenir essas doenças, como a pneumonia, a otite e a meningite. Ela é indicada também para crianças, a partir de 2 meses de idade, e pode ser feito, então, para crianças menores de 5 anos, ou seja, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Com relação à composição da vacina pneumocócica 10 valente, ela é uma vacina que é preparada a partir de polissacarídeos. Esses polissacarídeos são capsulados, bacterianos, que são purificados do Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococcus. Só que nós temos aqui, prevenção de 10 sorotipos de pneumococcus, que são esses que vocês estão verificando aí na tela. Por isso que ela é uma vacina 10 valente, porque ela tem prevenção contra 10 sorotipos do pneumococcus. Faz parte também da sua composição o cloreto de sódio, o fosfato de alumínio e também tem água para injeção. Com relação à apresentação da vacina pneumocócica, vocês podem observar na imagem que ela se apresenta na forma líquida, não requer nenhum tipo de preparo para essa vacinação. As embalagens contêm 10 frascos de ampolas de vidro e elas se apresentam nesses frascos em uma única dose que contém 0,5 ml, que é a dosagem a ser administrada da vacina pneumocócica 10 valente. Quais são as contraindicações para a não administração dessa vacina? Então, nós temos aqui a contraindicação relacionada às reações de hipersensibilidade grave a qualquer componente presente na vacina, ou caso a criança tenha uma reação após a primeira dose da vacina, a que não pode ser feito, então, as doses subsequentes. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o esquema de administração dessa vacina. Então, existem as doses e a idade que a criança precisa receber essa vacina. Lembrando que os intervalos entre uma dose e outra, no máximo, são 60 dias e no mínimo 30 dias. Isso vai depender muito da idade em que a criança chega na unidade para receber essa vacina. Mas qual é a idade preconizada pelo Programa Nacional de Imunização para a administração da vacina pneumocócica 10 valente? Como ela é composta de 2 doses, a primeira dose deve ser feita preterivelmente na idade de 2 meses. Com espaço de 60 dias entre uma dose e outra, a segunda dose vai ser administrada na idade de 4 meses. Lembrando que essa vacina ela tem uma dose de reforço. Essa dose de reforço ela vai ser realizada preterivelmente na idade de 12 meses. Mas existe uma idade máxima para essa criança receber essa dose de reforço, que é até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para as crianças que iniciaram a vacinação após os 4 meses, que é a idade já da segunda dose, o Programa Nacional de Imunização ele recomenda que essa criança ela receba essas 2 doses antes de completar os 2 meses, que é a idade de reforço. Então, caso essa criança ela chegue na unidade após os 4 meses, o profissional ele deve fazer o intervalo mínimo, que é o de 30 dias entre uma dose e outra. E o intervalo entre a última dose e o reforço deve ser no mínimo de 60 dias após a última dose, tá? Então, existem situações em que a criança vai chegar tardiamente na unidade,
para receber essa vacina. Ela pode receber ainda as 2 doses iniciais, pode, antes dela completar 12 meses. Caso ela chegue após 4 meses, que é a idade da segunda dose, diminuir esse intervalo aí entre as doses e também fazer o intervalo entre, né, a segunda dose e o reforço ali de no mínimo 60 dias. Crianças dentro da faixa etária de 12 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, que não receberam a vacina pneumocócica, né, as 2 doses iniciais, elas podem receber aqui a dose única da pneumocócica. Lembrando que não é dose de reforço na hora de registrar essa vacina. Se ela não recebeu as 2 doses iniciais, né, menor de 12 meses, e ela chega na unidade, na idade de 12 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ela vai tomar uma dose única da vacina pneumocócica 10 valente. Então, nós vimos que a vacina pneumocócica, ela se apresenta na forma líquida, em frasco ampola, que contém uma única dose de vacina na quantidade de 0,5 ml. E esse volume de 0,5 ml é o volume que deve ser administrado da vacina pneumocócica 10 valente. Em geral, né, grande parte das vacinas, o volume a ser administrado é esse, 0,5 ml. A via de administração dessa vacina é a via intramuscular, lembrando que a administração pela via intramuscular ela deve ser profunda, justamente para não causar reações adversas no local da vacinação. E, por ser uma vacina pela via intramuscular, então é preconizado alguns locais para administração dessa vacina. Então, a gente viu que as 2 doses iniciais da pneumocócica são feitas em crianças menores de 12 meses, né? E o reforço a partir de 12 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Isso é importante para a gente determinar aqui o local para a aplicação dessa vacina. Então, se eu tenho crianças ali menores de 12 meses, né, menores de 2 anos, que é a recomendação, esse local de administração dessa vacina vai ser sempre no músculo vasculateral da coxa, tá? Pode ser feito também, né, em crianças maiores de 2 anos, na região ventro-glútea, tá bom? Então, são esses 2 locais aqui recomendados para administração da vacina pneumocócica pela via intramuscular. Em relação aos eventos adversos da vacina pneumocócica 10 valente, como nós já sabemos, todas as vacinas, né, podem apresentar aqui algumas reações. Então, a vacina pneumocócica, ela tem aqui as reações que são muito comuns, né, que grande parte das crianças vão apresentar, e aí tem reações também que são comuns, tá bom? Em relação às muito comuns, as crianças podem apresentar sonolência, a perda do apetite, dor no local da aplicação, rubor também, né, que é a vermelhidão, o edema no local da injeção, pode apresentar febre maior ou igual a 38 graus Celsius por via retal e também a irritabilidade. Então, esses são os eventos adversos muito comuns em crianças. Vamos agora abordar um pouquinho sobre as precauções gerais. Em geral, essa vacina ela não deve ser feita por nenhuma outra via, tá bom? A via exclusiva para ser administrada a vacina pneumocócica 10 valente é a via intramuscular. Pacientes com trombocitopenia ou com qualquer outro problema de coagulação requer que cautela durante a aplicação desta vacina, pois podem sofrer sangramento. Então, já que a via de administração só pode ser feita pela via intramuscular, pacientes com situações aqui, né, de problemas de coagulação, atentar aqui um pouco mais na hora da administração da vacina. São as doenças agudas febris moderadas ou graves, né, no momento da vacinação ou dias antes que antecede a vacinação. A recomendação aqui é adiar a vacinação para um outro momento até que se resolva, né, aqui as manifestações clínicas da doença em si, né, presente na criança, para que não se confunda ou não se atribua a essas reações que a criança já está apresentando às manifestações da vacina. Então, atentar, né, caso no dia ou alguns dias antes da vacinação a criança apresentar essas doenças,
a doenças agudas com febre, adiar a vacinação para um outro momento após a recuperação da criança. Recomenda-se também evitar o uso profilático aqui, né, em relação ao uso dos antitérmicos e também anti-inflamatórios antes e nas 24 horas que seguem a vacinação, no caso de crianças que não têm ocorrência de febre, tá, gente? A recomendação é fazer uso do antitérmico caso a criança tenha febre alta ou dor intensa no local da aplicação. Fora isso, não é recomendado fazer o uso do antitérmico. Qualquer sintoma grave apresentado pela criança ou sintomas que não são esperados, né, dentre os sintomas muito comuns ou dos sintomas comuns, após a vacinação, esses sintomas devem ser notificados às unidades de saúde que realizaram a vacinação. Sintomas de eventos adversos que possam persistir por mais de 24 a 72 horas devem ser também investigados ali para verificação de outras causas que não atribuir, né, essa reação à vacina, mas sim investigar outras causas ali presente para que a criança para que persista essas reações. Então, nós finalizamos hoje a nossa segunda aula estudando a vacina pneumocócica 10 valente. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu aguardo você, então, na nossa próxima aula, onde nós vamos resolver questões referentes à vacina pneumocócica 10 valente.